está aqui pela primeira vez, né? Talvez não saiba como é que funciona muito bem tudo. Mas nós já na reunião a gente vai falar. Esse primeiro momento, então, nós vamos pedir que todos vocês se coloquem em pé, nós vamos fazer uma oração, porque tudo aquilo que nós vamos fazer, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, dá certo. Então, eu vou pedir para que vocês Glorioso Deus, nós te agradecemos, te louvamos pelas nossas vidas. Que hoje nós adoramos, esperamos, estamos aqui mais fazendo o nosso clube, decorando as atividades do mesmo deles. Nós queremos colocar o Senhor como igreja em nossas vidas, igreja em nossos filhos. Que o Senhor nos conduza, nos guarde, ter habilidades que nós temos para possa nos capacitar com liderança. E a cada vez cada trabalho foi grande para enfrentar os desafios que ele está ano, não somente no grupo, mas em casa, na escola também. Que o Senhor esteja presente, mas também aqui em nosso meio, no nosso pedido, eu quero agradecer em nome de Jesus também. Amém. Vai ter um tempinho hoje, como todas as vezes, uma meditação para a gente então dar sequência na nossa reunião de pais e reunião do clube com os aventureiros dos bravadores. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Muito bom estarmos juntos nesta manhã, especialmente aqui, poder ver aqui tantos desbravadores como também aventureiros. E olha, eu sei que aí os desbravadores têm aí a camisa, tem o lenço, né? Mas eu tenho aqui o meu lenço também, que é dos aventureiros, tá? Para que a gente possa usar, né? O lenço dos aventureiros. Eu pedi para alguém fazer uma camisa para mim que tem os dois lados, desbravadores e aventureiros. Mais fácil. Porque aí a gente fica mais tranquilo. Daqui um dia, quem sabe, sai essa camisa e a gente consegue ir lá. Porque alguém diz assim, não, usa lá uma bandeira, né? Ó, a bandeira tem os dois, né? A gente vê aqui tanto os desbravadores como os aventureiros. Mas hoje, como tudo estão os dois juntos aqui, eu quero parabenizar os pais, especialmente, né? As pessoas que estão aqui, os desbravadores e aventureiros, o início aí de uma jornada especial. Os desbravadores já começaram há alguns dias, agora a gente está voltando juntamente aí as atividades com os nossos aventureiros. E isso faz parte de um ministério muito especial. Eu quero deixar aqui um texto da Bíblia nessa manhã, mas antes eu quero contar uma historinha para vocês. Uma historinha muito simples, e eu creio que todos nós aí usamos essa história por causa de alguém que fez isso para nós. Até 1500 aproximadamente não existia o que nós temos hoje. As pessoas usavam algo assim, pegavam 2 pedacinhos de madeira, e no meio dessas 2 madeiras colocava ali um pedacinho de carvão, e aquele pedacinho de carvão elas conseguiam escrever nas paredes, nos muros, e ali estava começando, era o início de algo que viria a acontecer um pouquinho mais à frente. 1560, um casal italiano, eles pensavam lá e eles resolveram fazer o seguinte: vamos ajuntar essas coisas de uma forma diferente. Pegou aquele pedacinho preto, que a gente fala que era um carvão, e eles agora juntou juntamente com uma madeira bem roliça, e eles formaram uma coisa bem pequenininha que nós conhecemos, que é isso daqui, um lápis. E eles começaram o lápis, e o lápis ali estava, o início era ainda bem assim no início do lápis, não era dessa forma, né? Era uma forma bem rústica, mas ali começava a forma do lápis. E o lápis, ele foi sendo assim, adaptado, né? Depois a própria Alemanha olhou para aquele formato, e alguém lá na frente, Jacques Conté, ele levou então para copiar o lápis, que ele é o dono hoje dessa forma do lápis.
E o lápis hoje, a gente tem lápis que ele pode ser de tabuada, não é verdade? Tem alguém que já tem um lápis de tabuada aqui? Ah, então. A gente decora a tabuada ali. Tem lápis que às vezes tem uma flor, né? Tem gente que tem um lápis como uma flor. Tem lápis que tem time de futebol, né? Esse daqui eu peguei ali na cidade de Itu, é um lápis, né? Representando uma cidade. E alguns ainda carregam uma borracha, o lápis. Simplesmente o lápis. Mas um dia, um garotinho bem pequenininho, ele foi passar as férias na fazenda com a sua avó. E ele estava lá com a avó, de repente ele viu a avó sentada numa mesa como vocês assim, e a avó estava escrevendo. E naquele momento que a avó estava escrevendo, ele diz assim: vovó, a senhora está escrevendo uma história das nossas férias? E a vovó diz: olha, eu estou escrevendo algo sobre nós. Mas antes eu quero dizer uma coisa para você, meu filho. Ela disse, né? Ela olhou ali para o netinho e ela diz: olha, mas antes eu quero dizer para você, meu netinho, que não somente o que eu estou escrevendo nessa carta, mas eu quero escrever algo sobre o lápis. E o netinho disse: mas o que o lápis tem para nós, vovó? E a vovó diz assim: olha, eu vou falar um pouquinho do lápis para você, meu querido. Primeiro, é que o lápis, aonde ele passa, sempre ele vai deixar um trilho, um caminho, ele vai deixar uma marca. Então, aonde escreve, né? Olha, ela escreveu, ali fica o trilho do lápis. E o netinho ficou olhando. Em segundo, a vovó diz: olha, eu quero dizer para você que de vez em quando a gente usa bastante o lápis, isso daqui geralmente ele some. E a gente precisa fazer o que com o lápis? Apontar o lápis. E nós precisamos, alguns têm um apontador. Na minha época não existia tanta facilidade para o apontador. A gente usava gilete, né? Tem alguém dessa época aí? Né? A gilete, né? A gente usava para apontar os lápis. E a vovó então foi falando para o netinho, né, sobre essa questão do lápis, a importância, né, de usar o lápis. E ela diz: olha, outra coisa, querido, a gente aponta, a gente perde, mas volta a escrever novamente o lápis. Muitas vezes na nossa vida a gente tem que apontar, tirar algumas coisas para voltar a funcionar, muitas coisas que a gente está deixando para trás. E o terceiro ponto é que a vovó diz: olha, ainda o lápis tem uma borracha. A gente apaga, né? Pode apagar aonde a gente errou, né? E a gente pode consertar. O que significa isso? Nós estamos começando a jornada deste ano. E certamente nem tudo vai sair da forma que nós desejamos. Mas às vezes a gente vai ter que retornar, apagar, retornar, quem sabe, uma hora de unida, começar uma tarefa, alguma coisa a gente tem que fazer, não é verdade? Para que a gente possa ter perfeição naquilo que nós estamos fazendo. E o netinho foi ouvindo a história da vovó. E o quarto ponto, a vovó diz assim: filho, o importante do lápis, qual que é a coisa mais importante que tem no lápis? É a parte externa, ou seja, a parte de fora, ou a parte interna? Oi? A parte interna, né? A parte interna é a que nós falamos hoje como grafite, aonde tem ali a questão do lápis. Veja que no início era o carvão que eles usavam, mas depois alguém adaptou e disse assim: vamos fazer o grafite. Pegou o grafite, fez um pó do grafite e pegou um pouquinho ali de argila, né? Daquele barro, que fez uma mistura e formou isso aqui que nós usamos hoje no lápis. Então, olha, adaptação, né? E hoje nós temos o lápis, uma forma tão importante, o lápis. Mas o lápis está aqui, não é bonito? É grande. Aí a vovó diz: olha, filho, o lápis, ele tem uma grande missão. Mas eu gostei interessante que a vovó diz assim: ó, aqui está o lápis. E ela deixou o lápis. E o netinho ficava doido para pegar o lápis da vovó. Mas ela diz assim: queridos, o lápis, ele tem algo tão importante. Mas esse lápis, ele não faz nada se alguém o quê? Oi? Se alguém não usá-lo, se alguém não administrá-lo, se alguém não estiver, vamos dizer assim, com ele na mão. Então ela diz assim: ó, o lápis somos todos nós, mas a nossa vida
ela vai florescer, ela vai crescer, ela vai andar pelo bom caminho se alguém estiver dominando esse lar, se alguém estiver usando esse lar. E a vovó então diz assim: sabe quem que deve de usar, somos nós, a nossa vida, controlar, dirigir a nossa vida, guiar os nossos passos? Quem que vocês acham que deve guiar? Quem? Deus. Então a vovó disse para aquele netinho: Deus, ele tem que controlar a nossa vida, ele tem que segurar. Então quem segura a nossa vida? É Deus. Então nessa manhã, queridos, esse texto da Bíblia, olha só, de Salmos 37, o verso 5, a Bíblia diz assim para nós, olha, eu vou ler para você, 37 e o verso 5, então a palavra do Senhor diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o restante ele fará. Entrega a tua vida ao Senhor, confie em Deus, ele vai administrar a sua vida durante esse ano. E ele vai fazer de você um grande homem, uma grande mulher, mas ele é que vai sustentar você. Então o meu convite para você nesta manhã, querido desbravador, aventureiro, os desbravadores e os aventureiros, os pais, vamos deixar Deus cuidar da nossa vida. Vamos deixar Deus administrar a nossa vida. Porque quando nós estamos nas mãos de Deus, diz o Provérbios capítulo 16, olha só, 16 e o verso 3, eu gosto muito desse texto porque ele fala especialmente sobre esse assunto. E ele diz assim para nós, olha, Provérbios 16 e o verso 3, confie a sua vida nas mãos do Senhor e todos os outros desígnios serão estabelecidos. Amém. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Então o meu apelo nesta manhã, quantos de nós queremos dizer o seguinte: Senhor, eu sou um lápis, e que não seja simplesmente a aparência da minha vida que está para o lado de fora, mas aquilo que vem de dentro, a parte interna, tudo que eu aprender, tudo que eu possa fazer, eu possa dizer para outra pessoa, que seja dirigido pelo Senhor, e o Senhor me dê as melhores palavras, as melhores ações, um bom coração, para que eu seja realmente um bom aventureiro, um ótimo desbravador, e que eu possa servir ao Senhor, e que o Senhor controle a minha vida como controla esse lápis. Tem alguém que gostaria de falar isso para Deus nessa manhã? Levante a sua mão, aqueles que desejam que Deus use você e controle a sua vida durante esse ano. Coloque nas mãos de Deus, tá? Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você a ficar em pé e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor. Nosso eterno Deus e nosso Pai, a nossa gratidão, Senhor, porque nessa manhã estamos juntos, reunidos com os dois clubes e também as famílias. Louvamos o seu nome pelo cuidado, pela proteção, o período de férias e o retorno às nossas atividades. Agora, Senhor, os dois clubes vão continuar as suas atividades nesse ano. Obrigado porque o Senhor tem tantas coisas para nos ensinar, mas que nós possamos escrever uma história durante este ano, que nós possamos ter o Senhor na nossa frente e que algo bom, positivo aconteça nas nossas famílias e nos nossos clubes. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor cuide de cada aventureiro, abençoe a cada desbravador, a cada família aqui presente, a nossa liderança dos dois clubes. Olha, Pai querido, cuide também das famílias que têm apoiado e ajudado os clubes. Abençoe os pais que bondosamente confiam, Senhor, nos clubes e têm trazido a sua preciosidade, que são os seus filhos aí. O Senhor recompensa eles. Muito obrigado, porque nessa vida que nós estamos, o Senhor tem nos dado esse privilégio de continuar a nossa jornada, servindo ao Senhor e escrevendo uma nova história. Agora queremos também pedir a tua bênção sobre o alimento. Que o Senhor dê esse alimento a todos nós, hoje e sempre, no qual os nossos lares, no nome de Jesus. Amém.
Eu não tenho mais temor, pois você me libertou, derramou seu sangue por mim. E não importa a provação, estás comigo.